Então vamos começar, né? Para também não ficar vocês esperando muito tempo. Boa noite a todos. Vamos lá, então, a nossa última aula síncrona de tributário. E hoje nós vamos estudar, né, o conteúdo que foi deixado para essa semana, que é solidariedade, capacidade tributária passiva e domicílio tributário. Mas antes de entrar no conteúdo, vamos dar uma revisada no estudo de caso de semana passada, né? Que foi o estudo de caso do conteúdo de obrigação tributária, fato gerador e obrigação tributária. O estudo de caso é do seguinte: Saulo, estudante de Direito, procura seu escritório narrando a seguinte situação. Está no 8º semestre do curso de Direito e recebeu, no ano de 2019, a promessa de seu pai de que, ao concluir a faculdade e passar no exame da OAB, receberá uma sala comercial para instalar seu escritório. Como é precavido, fez constar tal promessa em escritura de promessa de doação e com cláusula específica lavrada em cartório no mesmo ano de 2019. Pergunta a você se já deverá pagar o IPTU do ano de 2020 do imóvel. Que orientação você daria? Bom, essa questão, esse estudo de caso, né, exige que a gente reflita sobre os artigos 116 e 117 do Código Tributário. O que nós temos é o seguinte: nós temos aí uma situação jurídica, e o artigo 116, inciso 2º, ele fala, né, que quando você tiver uma situação jurídica, o fato gerador, ele só vai acontecer quando a situação jurídica estiver definitivamente constituída, né? É o que nos fala o artigo 116, inciso 2º. E no caso apresentado, nós temos uma situação jurídica que está atrelada a uma condição suspensiva. E aí nós vamos utilizar o artigo 117, inciso 1º. Então, nós temos que combinar o 116, inciso 2º, com o 117, inciso 1º. Porque, como ele tem uma condição suspensiva, que é o quê? Concluir a faculdade e ser aprovado na OAB. Essa condição suspensiva suprime a eficácia do negócio jurídico. O negócio jurídico, na verdade, ele só vai gerar eficácia, só vai ser eficaz, produzir efeitos, quando a condição suspensiva for adimplida. Então, em razão disso, apesar de já haver uma escritura de doação, a condição suspensiva inserida faz com que o fato gerador do IPTU só aconteça quando efetivamente ele adimplir essa condição, porque ele vai passar a ser proprietário do imóvel. E como ele só passa a ser proprietário do imóvel quando ele adimplir a condição, ele só vai pagar o IPTU a partir do momento que a condição for adimplida. Então, ele não tem que pagar o IPTU de 2020, porque ele vai precisar concluir a faculdade e ser aprovado no exame da OAB. Certo? Então, essa seria a resposta, que ele não deveria pagar, por se tratar de situação jurídica, conforme o artigo 116, inciso 2º do Código Tributário. Essa situação jurídica só será fato gerador quando estiver definitivamente constituída. E essa doação, por ser uma doação com condição suspensiva, somente quando houver o adimplemento dessa condição, conforme o artigo 117, inciso 1º do Código Tributário, é que o negócio jurídico terá eficácia e, portanto, que ele deverá, então, ser proprietário, ser sujeito passivo da obrigação tributária e deverá pagar o tributo. Ok? Vocês entenderam esse estudo de caso? A maioria acertou, alguns só botaram no fundamento, deixou de falar do 117, mas está tranquilo, né? Beleza aí, obrigado, João Vitor, Maria Laís deram feedback. Beleza. Então, vamos lá. Analisado o estudo de caso, vamos ao conteúdo da semana. E nós tivemos 3 assuntos, né? Solidariedade, capacidade tributária passiva e domicílio tributário. Sobre solidariedade, alguém teria alguma pergunta? Foi bem tranquilo. Realmente, esses assuntos já estamos fechando, né? E aí, realmente, Maria Laís, esses são assuntos tranquilos, não tem grande complexidade, não. Né? Não são polêmicos que causem né, muita tormenta para entender. Diga aí, João. Professor, eu tenho uma Opa, dúvida. Na diga. questão da solidariedade, Sim.
caso, na hipótese que o professor deu na videoaula, quando se tem 3 responsáveis, um paga, um único, como é que se diz? Um único contribuinte paga. Ele Sim. tem direito de regresso do Código Civil em face dos outros contribuintes? Tá certo, João. Ele terá sim, certo? Porque aí o que acontece? Uma coisa é a solidariedade tributária, tá? Eles são devedores solidários e para o direito tributário, lá no 125, inciso 1º, o que acontece? O pagamento efetuado por um aproveita aos demais, significando o seguinte, o fisco fala assim, olha, agora vocês se resolvam entre vocês três, eu já recebi o meu e agora é com vocês. E aí, aquele que pagou, ele tem o direito até para impedir o enriquecimento sem causa dos demais, ele vai, sim, cobrar dos demais, mas veja, se for uma execução fiscal e ele for executado, ele não vai discutir isso na execução fiscal, não. É isso que o Código Tributário quer dizer, olha, essa discussão entre os devedores solidários, ela não interessa ao fisco, porque a relação jurídica é entre o fisco e os devedores solidários, um pagando extingue a obrigação. Agora, obviamente que o que pagou, ele não pode ser preterido no sentido de os outros enriquecerem as custas dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação de enriquecimento, sem causa, enriquecimento ilícito, ou então uma ação de cobrança, propriamente dita, para cobrar dos demais a cota-parte deles do IPTU que eles deveriam ter arcado. Então, ele não vai ficar no prejuízo. O que acontece aqui é o seguinte, que essa discussão não interessa ao fisco. Exatamente, ele vai entrar com uma ação de cobrança contra os dois, cobrando, por exemplo, que o Zezinho, que tinha que pagar 30%, pague os 300. Vamos imaginar que foi R$1.000 de IPTU. Ele vai ser uma ação autônoma, tá? Não vai ter nem conexão com a ação de execução, não. A ação de execução vai morrer quando ele pagar, imaginando que ele seja executado, tá? Então, eu estou imaginando que já tem uma execução. Essa execução aí, ela vai morrer com o pagamento. Né? E não vai gerar nem a prevenção do outro juiz, porque ela vai ser extinta por sentença, não nem que falar por prevenção não, tá, João? Então, o que vai acontecer é o seguinte, vamos imaginar aí que o Zezinho, que pagou tudo dos outros dois, pagou o tributo todo, e aí ficou o Antônio e o Marcelo, que eram devedores solidários com o Zezinho. O que vai acontecer? O Zezinho vai entrar com uma ação de enriquecimento sem causa, uma ação de locupletamento, contra quem? O Marcelo e o Antônio. Vai cobrar do Antônio, né, digamos que seja R$1.000, digamos que o Zezinho tinha só 10% do imóvel, o Antônio tinha 60% e o Marcelo, que foi o nome que eu usei nesse exemplo, tinha 30%. E quem pagou tudo foi o João, que só tinha que ter pagado, ele só tinha que arcar com os 10%. O que vai acontecer? Ele vai cobrar os 900 de quem? Vai cobrar 600 do Antônio, porque ele tinha 60%, e vai cobrar 300 do Marcelo, porque o Marcelo tinha 30%. Certo? Os dois, né? Você vai ter um litisconsórcio aí passivo necessário. Por que é necessário? Porque, na verdade, a relação jurídica que envolve os dois é a mesma. Então, os dois têm que ser acionados. Para que o juiz diga, os dois têm que pagar, sendo que um vai pagar 600 e o outro vai pagar 300. Tá certo? Ficou claro aí, João? Beleza. Mais alguma pergunta de solidariedade? E aproveitando já, o João já deu um gancho importante, a gente já trouxe aqui alguns aspectos da solidariedade, que é essa questão, né, que o fisco, né, ele não tem, na solidariedade tributária, diferente lá da solidariedade do direito civil, que você pode ter o benefício de ordem, aqui na solidariedade tributária não há benefício de ordem, é o parágrafo único do 124, né, quando ele diz o seguinte, que não cabe benefício de ordem. Ele fala, a solidariedade não comporta benefício de ordem. Então, na solidariedade tributária, por isso que o fisco pode cobrar do João e ficar de fora o Marcelo e o Antônio. E o fisco receber do João, e aí vai aplicar o 125, inciso primeiro,
o pagamento feito por um aproveita aos demais, porque o fisco não quer entrar nessa briga de quem tem que pagar o quê. Para o fisco é o seguinte, é solidário e todo mundo responde, independente da proporção. Essa proporção é uma relação privada entre eles. O fisco não está preocupado com essa proporção. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar de um o valor todo, de todos o valor todo junto, se um pagar, extingue para os outros, e depois esse que pagou é que vai cobrar dos outros, vai entrar com ação cabível para cobrar, certo? Pois é, o fisco... E aí, João Vitor, por que o fisco ele só quer receber o dele, né? A gente tem que lembrar lá do início que a gente estudou, né? Porque, como nós estamos no ramo do direito público, aqui vigora o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, por isso que essa discussão privada, ou seja, entre eles, não interessa ao fisco, porque ele está ali para defender o interesse público. Então, ele fala o seguinte, eu vou cobrar do João, que o João ganhou da Mega Sena, e vou pegar o que é mais fácil ele me pagar, e não vou ficar preocupado com o Marcelo e o Antônio, e depois o João que se entenda com os outros dois. Eu não vou entrar nessa discussão, porque aqui eu estou atendendo o interesse público. O interesse privado eles vão discutir, né, na seara, que envolver os três, mas para mim, fisco não vai interessar. E aí, outro ponto importante, né, que é, então, na solidariedade tributária não há benefício de ordem, então nunca esqueça isso. E outra coisa importante, na solidariedade tributária só há solidariedade passiva. Não existe solidariedade tributária ativa. Porque lembra lá que nós estudamos sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público a quem a lei atribui a competência para instituir e cobrar o tributo? Então, não existe solidariedade ativa no direito tributário. Somente existe solidariedade passiva no direito tributário, tá? São as duas diferenças entre a solidariedade lá do direito civil, tá bom? Só a solidariedade passiva e não cabe benefício de ordem. Na solidariedade tributária existem duas modalidades. Uma é a solidariedade chamada de fato, que é essa história que eu falei do Antônio, do Marcelo e do João, que juntos são donos de um imóvel. Isso é uma solidariedade de fato, porque existe uma situação que é de interesse comum deles. Como a situação é de interesse comum deles, essa solidariedade é uma solidariedade de fato. E existe a solidariedade chamada jurídica, ou de direito, ou legal, que é aquela, que é o inciso 2º do 124, que a lei impõe. A lei diz, olha, vocês vão responder solidariamente. Um exemplo disso é o artigo 134 do Código Tributário. Vocês vão estudar isso no próximo semestre, mas, se você for ler o 134, ele fala lá, responde solidariamente com o contribuinte, aí fala assim, na impossibilidade de cobrança deste, né, e aí nos atos em que intervierem, nas omissões que forem responsáveis, aí vem falando. Aí fala o pai em relação aos filhos menores, tutor em relação ao curador, e assim vai, administrador de bens de terceiros, em relação aos bens administrados, e assim ele vai falando. E essa solidariedade, então, é uma solidariedade o quê? Jurídica ou legal. Porque o Código Tributário diz que serão solidários. Quando vocês forem estudar o 134 no semestre que vem, vocês vão ver que essa solidariedade, na verdade, do 134 especificamente, não é bem uma solidariedade, ela, na verdade, é uma subsidiariedade. Existe uma discussão doutrinária e jurisprudencial sobre isso. Mas eu só estou falando isso para vocês verem lá um exemplo de solidariedade legal, tá bom? O 134 do Código Tributário, ele fala que respondem solidariamente, né, nos atos em que intervierem, pelas omissões de que forem responsáveis, e ele traz o elenco dessas pessoas que vão responder solidariamente, com o contribuinte. Então, a solidariedade jurídica ou legal, que é do 124, inciso 2º, é quando a lei disser que vai ser solidário. A lei vai chegar e vai dizer, o contribuinte é solidário com o responsável tributário, acabou. Você não existe uma situação de fato, de interesse comum, nada disso. Essa aí é a lei que impõe essa solidariedade, tá certo? E aí a gente chega ao ponto que foi o início da conversa com o João, que é o artigo 125. No artigo 125, o que a gente tem? A gente tem as situações que se aplicam à solidariedade.
Então, a primeira situação que se aplica é o quê? O pagamento feito por um aproveita os demais, que foi o que eu expliquei com a pergunta do João. O inciso segundo, ele traz aí uma outra situação que se aplica à solidariedade tributária, que é o seguinte: a isenção ou remissão que for concedida exonera todos os obrigados. Calma que tem uma exceção aí, e a gente vai chegar nela. Vamos ver primeiro a regra geral. Então, ele fala, a isenção ou remissão exonera todos os obrigados, ou seja, exonera os devedores solidários. Primeiro, eu vou explicar rapidamente o que é isenção. Isenção é exclusão do crédito tributário. Significa o seguinte, o crédito tributário surge, mas existe uma situação jurídica que exclui a possibilidade de cobrança desse crédito tributário. Isso é a isenção. A remissão é o perdão. Na remissão já existe, inclusive, a cobrança. Mas o ente público chega e diz, olha, eu não vou cobrar isso de você, eu vou perdoar a sua dívida. Qual que é a diferença? Que lá na isenção eu tenho a exclusão do crédito tributário. Então, permanece a obrigação tributária. Porque se houver qualquer vício aqui na exclusão, eu posso fazer novo lançamento e cobrar o tributo. Tá? Por isso que ele exclui o crédito tributário. Enquanto na remissão, a remissão ele extingue o crédito tributário. E aí o crédito tributário morre com a remissão. Não há mais que se falar em possibilidade de cobrança, não. Acabou. Remido, o crédito tributário é extinto. Tá? Então, quando houver uma isenção ou um perdão, uma remissão, todos os coobrigados ficam dispensados do pagamento. Né? Salvo, aí vem a exceção, salvo se outorgada pessoalmente a um deles. Tá? Então, primeiro eu vou dar um exemplo de uma isenção que beneficiaria todos eles. Vamos de novo lembrar do imóvel aí, do exemplo que eu usei no João. O imóvel em que você tem 3 proprietários, né? São coproprietários. O Antônio, o Marcelo e acho que foi o José que eu usei, né? O Zezinho, né? O José. Então, você tem o Antônio, o Marcelo e o José, são coproprietários desse imóvel. O que acontece é o seguinte, esse imóvel fica num bairro, que é um bairro que o município quer ampliar o bairro, quer que as pessoas morem lá, por enquanto só é um loteamento, são poucas pessoas que moram. Para incentivar, o que o município faz? Dá uma isenção para quem morar naquele bairro, não basta ter o imóvel, tem que o imóvel estar construído e ocupado. E ele vem dar uma isenção para quem morar no bairro. E, no caso, o Antônio, o Zezinho e o Marcelo, eles moram ali naquela casa que eles construíram. Eles moram ali. Então, eles vão ser beneficiados. Por quê? Porque a isenção é para o imóvel que está ali. Então, eles vão ser beneficiados com essa isenção. E aí, a cobrança de IPTU vai ser, em razão da isenção, ela vai ser excluída, vai ser excluído o crédito tributário. Isso aí ficou claro. Então, é a primeira situação. Aí vamos para o salvo. Ele fala assim, salvo quando outorgada pessoalmente. Então, a gente tem situações em que a isenção é pessoal. É dada só para aquela pessoa que preenche o requisito. Então, vamos pensar aqui na nossa história. O Antônio, o Marcelo e o Zezinho, vamos imaginar que o Zezinho é deficiente físico. E aí vem uma lei do município concedendo isenção para os donos de imóveis que são deficientes físicos. Perceba que esse imóvel tem 3 donos. Tem o Zezinho, tem o Marcelo e tem o Antônio. Como essa isenção ela é concedida, o que vai acontecer? Só o Zezinho ele tem direito a essa isenção. Quer dizer que, como são 3 proprietários, o Zezinho perde o direito dele? Não. Ela é uma isenção pessoal. Por quê? Porque ele preenche o requisito, porque ele é deficiente físico. Então, como ele tem essa característica, ele tem direito a essa isenção, ele vai ter a isenção concedida. No imóvel, o Zezinho tinha 10%, Marcelo 30% e o Antônio 60% do imóvel. O que vai acontecer? Vai tirar a parte do Zezinho, tira os 10% e vai ficar 90%. Permanece a solidariedade de quem? De Antônio e de Marcelo. Eles continuam solidários pelos remanescentes. Qual que é o remanescente?
os outros 90%. Tiro 10% de Zezinho, ele é beneficiado pela isenção, mas como a isenção pessoal, não atinge os outros. Os outros ficam, então, solidários, né, devedores solidários do saldo remanescente, que seria aí os 90% do valor do IPTU. Ficou claro esse inciso segundo? Então, aí vem o inciso terceiro, que aí ele gera um... Beleza, Marilas, obrigado aí pelo feedback. Ele gera um pouquinho de confusão, porque ele fala assim, também se aplica, né, o seguinte efeito, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. O que ele quer dizer? Se vier a prescrição e ela prejudicar um dos devedores solidários, os outros também ficam prejudicados. Se essa prescrição favorecer, também favorece os outros. Então, vamos lá. Quando que a interrupção da prescrição prejudica? Pois é, João Vitor. Acaba que o nosso cérebro já atrai a gente acaba dando o mesmo exemplo, né? Facilita, né? Para não ficar aqui. E é o exemplo mais simples e mais fácil de entender, né? Eu poderia trazer outros que seriam mais complicados, trazer uma substituição tributária aqui, e aí, mas isso seria mais complicado, então não ajudaria aí o entendimento. Quando que a interrupção de uma prescrição ela é favorável, né? E quando que a interrupção da prescrição é desfavorável? Eu vou falar primeiro do desfavorável, que é o mais comum. Vocês vão estudar prescrição ainda, é um assunto do próximo semestre, mas eu preciso tocar nesse assunto para vocês entenderem o inciso terceiro. Quando eu tenho a interrupção da prescrição, o que acontece? Interrupção gera uma nova contagem do prazo prescricional. Esquece o que já passou de prescrição e começa um novo prazo. Então, por exemplo, o despacho do juiz que determina a citação, ele interrompe a prescrição na execução fiscal. Em razão disso, o que acontece? Começa um novo prazo. Digamos de novo que nessa nossa historinha, só o Zezinho foi executado na execução fiscal. O Antônio e o Marcelo não foram executados. Mas como o João foi citado, interrompe a prescrição, melhor dizendo, o despacho do juiz que determinou a citação, interrompe a prescrição para todos, embora o Marcelo e o Antônio não são nem executados. Mas eles também são afetados, eles ficam prejudicados pela interrupção da prescrição que aconteceu só com o João, porque o João que é executado. Esse é o caso de quando ela prejudica. E quando favorece? Vai favorecer quando a gente falar da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é regulada lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, e ela acontece quando? Passado o período de suspensão, ou seja, se não encontrar bens ou não conseguir citar o executado, isso suspende a execução, a suspensão ela leva o prazo de 1 ano, decorrido o prazo de 1 ano, inicia o prazo da contagem da prescrição intercorrente. E aí, essa prescrição intercorrente, ela já é favorável para o João, para o Zezinho. Por quê? Porque dali o relógio começou a correr agora contra o fisco, porque é 5 anos para ele conseguir achar bem do Zezinho. Se não achar, morreu. Então, essa interrupção da prescrição, que é a prescrição intercorrente, favorece o Zezinho e vai favorecer também o Marcelo e o Antônio, que nem são parte na execução. Eles nem foram executados, mas eles são devedores solidários. Ficou clara essa situação da solidariedade da interrupção da prescrição, quando ela favorece ou prejudica os demais? Beleza? Acredito que sim, né? Então, vamos lá. E aí, sobre solidariedade, era isso que eu queria reforçar. Vamos, então, entrar em capacidade tributária. Sobre capacidade tributária, que também é um tema muito simples. Alguém ficou com alguma dúvida, queria fazer alguma pergunta? Não? Então, é o seguinte, beleza, Maria Luísa, eu sei, o tema realmente ele é bem simples. O que vocês têm que gravar em mente é o seguinte, lá quando vocês estudam direito civil, vocês estudam a capacidade civil, aí vocês veem que quando a pessoa é incapaz, ou relativamente incapaz, ou absolutamente, ou relativamente, os atos jurídicos que ela praticar podem ser nulos ou podem ser anuláveis, né? E aí vocês estudam isso lá. E aqui no direito tributário,
O direito tributário não se preocupa com a capacidade jurídica de quem pratica um fato gerador. O direito tributário ele não está preocupado se aquela pessoa tem plena capacidade, tem capacidade relativa, é incapaz, tinha que ter curador, tinha que ter tutor. Né? O direito tributário não está preocupado com isso. Por isso que, no direito tributário, a capacidade tributária passiva, ou seja, a pessoa vai integrar uma relação jurídica tributária independente de ela ter capacidade civil. A capacidade civil não interfere na capacidade tributária. E aí vem lá o artigo 126 e traz para a gente as regrinhas da capacidade tributária passiva. E ele fala, né, que a capacidade tributária independe da capacidade civil da pessoa natural. Então, pode ser o absolutamente incapaz, o bebê de 1 mês de vida. Né? Esse bebê de 1 mês, se ele recebe uma casa, né, em doação, por exemplo, doou para o bebê de 1 mês. Esse bebê de 1 mês, ele vai ser contribuinte do IPTU. A casa vai estar no nome dele. Também tem a ver, Marila, com essa questão do sujeito passivo, né? Essa questão do princípio não, pecúnia não olet, né? Lembra lá que a gente viu, né? Você abordou muito bem, que mesmo quando a pessoa ela pratica um ato ilícito, ainda assim isso vai gerar consequência tributária, independente do ato ser ilícito. É a mesma coisa, independente da capacidade civil da pessoa, a ausência de capacidade civil não altera, não afeta, não anula, não torna anulável a relação jurídico-tributária. Não adianta, então, reclamar lá que o bebê só tem 1 mês de vida, ele não sabe nem o que é IPTU, né? E aí ele vai pagar o IPTU, e o pai vai ser responsável tributário solidário com ele, lá conforme o artigo 134. Tá bom? Então, não haver capacidade jurídica não afeta a sujeição passiva. O indivíduo pode ser o pródigo, né? Aquela pessoa que não pode comprar e vender nada. Ele é pródigo, está lá interditado, não pode realizar nenhum negócio jurídico sem assistência do curador. Né? A interdição dele é só ali, é só para negócio, ele não pode comprar e vender. Se ele comprar um imóvel, ele vai ter que pagar o ITBI. Pode até depois o curador entrar com ação anulatória para anular aquele negócio jurídico, ainda assim ele vai ter que pagar o ITBI e o IPTI, e não vai haver direito à restituição do ITBI se o negócio jurídico for anulado. Porque aí a gente volta para aquilo que estudou semana passada, né? Os efeitos de um ato jurídico não afetam o fato gerador. Aquele efeito, né, o ato jurídico, depois ele foi anulado, porque o indivíduo era pródigo e ele fez uma compra de um imóvel sem a assistência do curador. O curador consegue anular judicialmente tranquilamente. Mas e o tributo vai ter direito à restituição? Negativo. Por quê? Por força lá do artigo que nós estudamos, que trata dessa questão, se não me engano, é o 115, e também por força do 126, inciso segundo. Porque o fato do indivíduo ter restrições na sua capacidade civil não vai alterar a capacidade tributária passiva dele. Tá joia? E a última situação é quando nós temos uma pessoa jurídica que está irregularmente constituída, ou seja, ela não foi registrada na junta comercial. O fato dessa empresa não existir juridicamente não significa que os empresários não vão responder no polo passivo da relação jurídico-tributária. Então, vamos ao exemplo aí, vamos de novo falar do Antônio e do Marcelo. Antônio e Marcelo se juntam e resolvem abrir um boteco para vender cerveja e espetinho. Aí vão no contador, o contador explica lá toda a burocracia que tem que ser feita, eles veem que vai ter muita despesa, eles falam, sabe de uma coisa, vamos abrir esse negócio e tocar para funcionar. É bom que a gente não vai pagar nada de imposto. E começa lá a funcionar uma sociedade de fato, né? Você tem 2 sócios ali, compondo uma sociedade de fato, né? Lembrem lá do direito empresarial, né? Ela existe de fato, mas não existe direito porque não existe o registro do contrato social na junta comercial. Então, essa sociedade de fato, ela está ali integrada
né, pelo Antônio e pelo Marcelo. Estão ali com o boteco funcionando, vendendo cerveja, espetinho, e aí um dia chega a fiscalização da Receita Estadual e fala, olha, vocês estão funcionando aí, mas cadê o equipamento emissor de cupom fiscal? Cadê o registro da empresa, né, no CNPJ? Cadê a inscrição estadual? E eles falam, não, a gente não é nem empresa, não. A gente nem formou sociedade, não. A gente foi só abrir aqui o boteco. Aí o auditor vai falar, não, tudo bem, então me dá aqui o nome de vocês e vai cobrar o imposto devido, o ICMS devido, no exemplo aí da Receita Estadual, dos dois, porque eles formam uma sociedade de fato. Eles não vão poder alegar, não, como a pessoa jurídica não existe, eu não posso ser sujeito passivo tributário. Vocês dois são sujeito passivo tributário, por força do artigo 126, inciso 3º do Código Tributário. Ok aí para a capacidade tributária passiva, é um tema também bem tranquilo, não oferece aí nenhum desafio aí para compreender, né? E, então, vamos ao último tema, que é o domicílio tributário, né? Alguém teria alguma pergunta sobre domicílio tributário? Se não tiver, eu vou dar uma geral aqui rápida, né? O primeiro ponto que vocês precisam lembrar sempre... Pois é, Júlio, realmente são de fácil compreensão. Lembrar sempre, domicílio tributário, a regra no direito tributário é domicílio de eleição, gente. Tá? O que é o domicílio de eleição? É aquele que a pessoa, física ou jurídica, escolhe como o centro de suas relações jurídicas habituais. E toda vez que ele for demandado ou que for resolver qualquer situação jurídica, vai ser no seu domicílio tributário que ele eleger. Esse é o domicílio de eleição. É muito comum vocês estão no domicílio de eleição nos contratos, né? Normalmente é o final da cláusula, ele traz lá a eleição de foro. O que é isso? As partes estipulam qual é a comarca onde vai ser dirimida qualquer pendência judicial sobre aquele contrato, né? Domicílio de eleição contratual. As partes pactuam que determinado local vai ser o foro competente. E, no caso tributário, a regra é que o contribuinte ele escolhe o domicílio dele. Essa é a regra. Se ele não escolher, aí nós vamos aplicar as 3 situações dos incisos do artigo 127. Quais são as situações? No caso da pessoa natural, vai ser domicílio o local da residência habitual dela, ou, se não houver residência, o centro, ou seja, o local onde ela costuma realizar a sua atividade. Então, ou vai ser a residência, ou vai ser o local onde ela realiza a atividade dela, na pessoa física. Na pessoa jurídica, ou vai ser a sede, né? Ou então vai ser o local de cada estabelecimento em relação aos fatos jurídicos praticados em cada estabelecimento. O que ele quer dizer aí? Por exemplo, vamos imaginar uma rede de supermercado, e que essa rede de supermercado não elegeu o domicílio. O que vai acontecer? Nessa rede de supermercado, nós temos as vendas que vão acontecer. Cada operação dessa, cada fato gerador, o domicílio tributário desses negócios jurídicos vai ser onde? O local do estabelecimento. Não vai ser a sede lá que está em outro estado. Vai ser o local do estabelecimento, caso a empresa não eleja o domicílio. E a última situação é a regra do inciso 3º, que trata da pessoa jurídica de direito público. No caso da pessoa jurídica de direito público, quando você não tiver um domicílio de eleição, ou seja, vamos imaginar a União, ela tem uma série de órgãos, né, funcionando aqui no estado do Ceará. Vamos usar o exemplo da própria Receita Federal. Você tem ali, por exemplo, aqui em Juazeiro tem uma delegacia da Receita Federal, no Crato tem uma agência, você vê lá em Sobral tem outra delegacia, né, você tem a superintendência
da Receita Federal lá em Fortaleza. Então, você tem várias unidades, vários órgãos da Receita Federal. Digamos que o Estado cobrasse, eu não sei se cobra, tá? A taxa de licenciamento dos veículos da Receita Federal. E cada uma dessas unidades tivesse 1, 2, 3 veículos para atender o serviço da unidade. O que vai acontecer é o seguinte: onde vai cobrar essas taxas? O Estado do Ceará, ele pode escolher qualquer dessas repartições para cobrar. Então, ele pode cobrar todas as taxas de licenciamento dos veículos na Superintendência da Receita Federal, ou pode cobrar aqui em Juazeiro, cobrar de todos os veículos que estão aqui funcionando no Estado, atendendo ao serviço da Receita Federal no Estado, porque, como a União não elegeu o domicílio, é faculdade do fisco, então, eleger o domicílio e pode ser qualquer, né, das repartições dentro do território da entidade tributante. Por isso que eu dei exemplo do Estado do Ceará, pode ser cobrado em qualquer das repartições do Estado do Ceará da Receita Federal. Certo? O que chama mais a atenção são os parágrafos, né? Os incisos são tranquilos. Os parágrafos é que a gente, às vezes, se confunde. E cuidado para não se confundir. Porque ele fala o seguinte, no parágrafo primeiro ele fala, quando não couber a aplicação das regras. Então, veja, primeiro, o que o fisco vai fazer? Ver se tem domicílio de eleição. Se não tiver domicílio de eleição, vai tentar aplicar os incisos. Se não der para aplicar os incisos, ele vai aplicar o quê? Ou o local dos bens, que é o parágrafo primeiro, ou então o local onde foram realizados os negócios jurídicos. Então, o inciso primeiro, na verdade, é uma quarta hipótese em relação... O inciso não, parágrafo primeiro. É uma quarta hipótese em relação aos 3 incisos. Primeiro, então, o que o fisco vai fazer? Ver se é domicílio de eleição. Não sendo domicílio de eleição, o que ele vai fazer? Ele vai ver se for pessoa física, se vai ser a residência ou o local onde desempenha a atividade. É pessoa jurídica de direito privado. Vai ver, então, a sede, ou então vai ver, né, em relação a cada negócio jurídico que ocorre no estabelecimento, vai ver o estabelecimento. Se for pessoa jurídica de direito público, qualquer das repartições do território da entidade tributante. Se não conseguir aplicar essas 3 hipóteses, vai fazer o quê? Se o fato gerador estiver relacionado a bens, vai ser o local onde o bem está. Ou então, se estiver relacionado a negócios jurídicos, a atos ou fatos que geram obrigação a negócios jurídicos, vai ser o local onde ocorreram esses negócios jurídicos. Isso é o parágrafo primeiro. E aí vem o parágrafo segundo, que é mais uma exceção a todas essas regras aí que a gente viu. Só que essa exceção é uma exceção no interesse da fiscalização. E ele diz o seguinte, que quando o domicílio eleito, aí veja, essa exceção só se aplica quando o contribuinte ele elege o domicílio. Quando o domicílio eleito ele dificultar a arrecadação ou dificultar a fiscalização, o que o fisco vai fazer? Vai desconsiderar o domicílio eleito e vai aplicar qual regra? Dos incisos? Não. Vai aplicar a regra do parágrafo primeiro, ou seja, no caso de bens, vai ser onde os bens estão localizados. No caso de atos ou fatos jurídicos, será o local onde esses atos ou fatos foram praticados. Essa aqui é a regra do parágrafo 2º. Ficou claro aí, gente, essa questão do domicílio tributário? É bem tranquilo, né? Realmente, nem complicando fica difícil, né? Muito simples, né? Bom, gente, era isso que eu queria. É verdade, Maria, nem complicando fica difícil, né? Ainda bem, né? Por isso que eu não vou cobrar na prova, é muito fácil, né? Não faz sentido cobrar isso na prova, né? Cobre, né? Vamos ver, vamos ver. A prova tá fácil, viu, gente? A prova tá tranquila. Alguém tem alguma pergunta, gente? Coisas simples, né, Maria Luiz? Pois é, mas a prova tá bem simples. Alguém tem alguma pergunta sobre esses 3 assuntos aí que fecham a matéria de tributário 1?
Se não tiver pergunta, então eu vou encerrar, né? E aí, só reforçando, como é que vai ser nossa... Beleza, Maneira, está jóia. Como é que vai ser nossa AV2, então? Sábado, de manhã, ali umas 8, 9 horas da manhã, no máximo, eu já libero a AV2 para vocês, tá? O prazo de entrega da AV2 é dia 3, que é o dia da AV2, tá? Dia 3 até as 23h59 é o prazo de entrega da AV2, tá bom? Então, sugiro que vocês já olhem, já vão se organizando para fazer. Dá para fazer no tempo de aula, quem quiser deixar para fazer na quinta-feira no tempo de aula, dá para fazer, são 3 casos, é o mesmo esquema da AV1. São 3 estudos de caso, né? E pode ser feito em grupo de até 3 alunos, tá? Não pode ser mais de 3 alunos, justamente porque são só 3 estudos de caso. Quem quiser fazer individual pode, quem quiser fazer em dupla, aí o critério é de vocês. Está bem fácil, Vitor, a prova realmente está fácil. Está tão fácil que um dos estudos de caso que vocês fizeram, né, vai cair na prova. Quando vocês pegarem a prova, vocês vão ver que um dos estudos de caso está lá na prova. Né? Então, assim, está bem tranquilo. Né? E aí, inclusive, eu vou liberar o último estudo de caso, tá, gente? Quem ainda não fez, é a chance para conseguir aí um ponto, né, na nota da AVP, tá bom? Eu estou liberando agora o estudo de caso, né? E no sábado de manhã eu libero. Pronto, já está disponível, então, na plataforma o estudo de caso. E no sábado de manhã eu estou liberando para vocês a AV2, tá? Mesmo esquema, tem que ser feito, pode ser feito em grupo de até 3 alunos, certo? Agora, não deixem passar o prazo de entrega. O prazo de entrega é dia 3, que é quinta-feira, até 23h59, viu? Sugiro que postem antes, não espera dar 23h58 para falar assim, agora eu vou mandar, né? Porque a lei de Murphy vem, quando vai cair energia, vai cair internet, e aí passou o horário. Né? Então, não deixe para mandar ali 23h59. Fez ali, revisou, está legal, né? Pode mandar. Né? E a prova, vocês vão ver, está bem tranquila, né? Está dentro dos assuntos que foram falados em sala. Como eu disse, uma das questões, acho que eu só mudei o nome ali do personagem, mas o resto é igualzinho o estudo de caso que foi feito em sala. Então, uma delas é uma questão dada, é só mesmo para ninguém ir para a V3, né, que é a AVF, né? Então, assim, vocês não vão ter dificuldade de fazer a prova mesmo, tá certo? Eu vou rodar aqui a frequência. Pronto, já rodei a frequência, gente. Então, no mais, muito obrigado aí. Se ninguém tiver pergunta, a aula está encerrada. Uma boa noite a todos. Não é? Sucesso a todos aí. Certo? Um abraço aí, boa noite a todos.